Muito boa noite. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, E uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde ele se encontra. también E também a todos los que nos están a viendo todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas internet. ou da internet. Hoy viernes 5 de Hoje, mayo, sexta, 5 de este maio año 2023. desse ano de 2023, El tema que tenemos para o hoy tema es que temos para hoje é en su Instrui carrera. o menino em seu caminho, que foi pregado dia 23 de agosto de 1997 em Acapulco, México. México. Él usó Ele usou a escritura del Evangelio según San Lucas do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículo 21 em diante, y vamos a leer el e vamos ler proverbio Provérbios, que él también lo leyó, que ele também leu, Proverbios 22, Provérbios verso 22, 6, donde versículo nos dice: 6, onde nos diz: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. una estrella E de David. desenha uma estrela de Davi. Pueden tomar asiento, por Podem favor. se sentar, por favor. Nos dice en el mensaje un saludo a maestras, Nos diz na mensagem uma saudação às professoras, fue el misterio del nuevo nacimiento, e o tema foi o mistério do novo nascimento, dos bebês, pregado dia 10 de julho de 2002 em Veracruz, México. y para que nuestros Diz: niños se e para llenen que de nossos sabiduría, meninos se encham hay de que sabedoria, enseñarles tem la que ensinar a sabiduría de eles a sabedoria de Deus, traerles a ellos la trazer a palabra de eles Dios, a palavra de Deus, ensinar-lhes todo o programa divino, dar-lhes a conhecer como Deus trabalhou no passado, qual foi o programa de Deus para eras ou dispensações passadas, e qual é o programa de Deus para o nosso tempo, para que assim cresçam, não apenas em corpo, senão que cresçam em conhecimento e sabedoria de Deus. Instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se afastará dele. Vê, é por isso também que em todos os países os governos têm escolas para que as crianças sejam instruídas e vão crescendo e vão aprendendo, porque não vão deixar que cresça e tenha 20 ou 21 anos para então enviá-los ao primeiro grau da escola, ao fundamental. Depois de grandes, dão muito trabalho para aprender. Agora vejam na mensagem este folheto de conduta, ordem e doutrina da igreja, que é o número 7 deste folheto. Essa é a página 368 de Hebreus, parte 3, diz. Página 368 abaixo e 369 diz: porque o Espírito que você tem o recebeu por natureza, e essa natureza veio pelo contato sexual, pelo desejo de um homem e uma mulher produzindo filho terreno. E você deixe a este filho sem atenção e não ensine nada certo a ele. Ele vai ao mal. Não ensine a ele nem o bom e nem o mal, e ele vai tomar o mal, porque está em sua natureza ele fazê-lo. E ele escreve: tem que ensinar as crianças. Observe um bebê, uma coisinha como desse tamanhinho, se zanga tanto, aperta suas mãos com força e fica com a cara corada e para de respirar, ou seja, quando ele fica assim, e às vezes fica com a boquinha aberta e ficam todos coradinhos, sem respirar. Certamente, o que é isso? É a sua natureza. Ele a tomou do seu papai ou da sua mamãe, de um deles. A mamãe tinha um temperamento que podia pegar um circuito elétrico ou o seu papai. Se ele não era assim, ou seja, se o seu papai não era assim, com esse temperamento, seu avô ou sua avó, sim. Ou seja, vinha da descendência, vem por descendência. E ele escreve ali a natureza do bebê, a pega do pai ou da mãe, o temperamento. Continua dizendo nosso irmão William. Agora encontramos que no programa divino está ordenado que a palavra de Deus se ensine não apenas aos mais velhos, senão às crianças também. E isso tem que fazê-lo
nos lares, os pais. E a igreja também tem essa responsabilidade. E por isso, há professoras para ensinar desta forma em que as crianças podem compreender, para que assim logo, quando ouvem a pregação, já tenham uma base para poder entender o que se prega. O nosso irmão Branham nos diz, aqui no Poder de Deus para Transformar, na página, vamos ver aqui, e também vamos ao Porquê Clamas. Primeiro, neste Porquê Clamas fala, na página 12, abaixo, e 13, diz: não faz muito tempo, preparei um jogral para as crianças sobre isso e dizia: enquanto Amrão estava no quarto orando, veio um anjo que tirou sua espada e, apontando para o norte, disse: terás um filho e ele levará os filhos ao norte, à terra prometida, apresentando um jogral, um drama para os amiguinhos, de maneira que eles entendam. O seu intelecto não chegou ao lugar de vocês adultos, que podem pegar as coisas como o Espírito Santo a revela. Agora, apesar de que a sua mãe havia dito essas coisas e ele sabia, ele precisava de outro toque. O ensinamento era bom, mas ele precisava de um contato pessoal. E aí continua dizendo, isso é o que o mundo precisa hoje. Agora vejam como ele ali disse que preparou esse jogral, essa peça para as crianças, essa história de Abraão, onde Deus havia dito a ele que a sua descendência herdaria a terra prometida. E ele escreve a terra prometida, ali em cima ele escreve a terra prometida. Agora vejam como, e diz, apresentando uma peça para que os amiguinhos, ou seja, os menininhos, de forma que o entendam, ou seja, fazendo ali essa peça para que eles entendessem. Veja, até o irmão Branham chegou a fazer essa partezinha aí também, onde ele preparou esse drama para as crianças. Agora continua dizendo o irmão William aqui, mas se lhes fala às escolas bíblicas, se fala na forma deles, no ambiente deles, no qual eles podem entender. E vocês são professoras bem-aventuradas, as quais estão trabalhando na obra do Senhor, nesse trabalho. Também na mensagem Damas e Ministros, reconhecendo o sinal de escape, pregado dia 29 de agosto de 2009, em Torreón, Coahuila, México, diz: entender a palavra de Deus é muito importante para todo ser humano. E agora vejam, o menino Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. As mães, lembrem que não tem apenas o trabalho de dar comida às crianças para que cresçam em estaturas. Maria ajudava o menino Jesus, não apenas dando alimento para ele, mas ajudando a ele para que adquirisse sabedoria. E isso é dando a palavra, lendo as Escrituras, levando ele às atividades de sábado nas sinagogas, e assim ensinando a ele todas as coisas que correspondem a ele, que corresponde ao ser humano saber desde criança. Por isso, o pai é bom que leve as crianças a essas classes. Aqui em Porto Rico são às 8 da manhã de domingo, e em outros lugares é nos sábados. Assim que é bom aproveitar. E os pais que levem as crianças nesse tempinho que as irmãs e irmãos que são professores e professoras das crianças tiram esse tempo para dedicar às crianças.
Y él nos dijo en una ocasión E que es ele una nos disse extensión em uma ocasião que é uma extensão do lar para ensinar a eles o programa divino. y luego, como él nos dijo allí, E depois, como ele nos tener disse así una ali, base ter assim uma para que base en esa forma para que desta forma sencilla que se simples les enseña, que ensina-se a ahí eles, pueden ellos comprender ali eles dessa podem forma, entender dessa especialmente forma, los niños especialmente as crianças pequenos, y así pequenas, cuando escuchan la predicación, e assim quando ouvem a pregação, pueden comprender mejor possam entender melhor lo que se está hablando aquilo que del está se programa falando divino, do programa divino correspondente de tiempos não pasados, apenas sino dos tempos passados, del tiempo senão que estão do vivendo. tempo em que estão vivendo. De De tal modo que quando os líderes religiosos, os doutores da lei, o ouvem, ouvem a ele perguntando a eles e também respondendo às perguntas deles, se maravilhavam de sua sabedoria. Assim que é importante que nossos meninos, nossas crianças sejam cheios de sabedoria divina, de conhecimento do programa divino, para o qual tem que dar a eles conhecerem todo o programa divino, toda a palavra de Deus correspondente ao nosso tempo. E também dar a eles a conhecer a história do programa divino desde o Gênesis até o Apocalipse. No livro de citações, na página 15, no verso 109, nos diz: agora, todo livro está escrito em símbolos. Quase não há alguma coisa só direto com a palavra, onde você só o diz afora. Dizer é por símbolos. Assim, ele podia esconder dos olhos dos sábios e prudentes e revelá-lo a crianças, tal como possam aprender. Vejam, e ali escreve: será revelado às crianças. E escreve essa escritura de Mateus 11, 25 ao 29. Continua dizendo: agora lembrem que nossos meninos, nossas crianças têm que crescer, não apenas em estatura, senão em sabedoria e em graça para com Deus e os homens, para o qual tem que ser pessoas que respeitem aos demais, para que tenham graça diante das demais pessoas, porque um menino mal criado não acha graça diante das pessoas. Vejam, para que achem graça, calham em graça também as demais pessoas. Agora vejam, lembre, aqueles meninos não acharam graça ante aos olhos de Eliseu. Foram crianças que foram ensinados e instruídos a zombar do programa divino. E isso era o que ensinavam os seus pais em suas casas. Eram crianças mal criadas e mal educados. E ali se confrontaram, se toparam com o ungido de Deus, com um profeta de Deus. E saíram 2 ursas e os comeram. Os mataram. Agora vejam a importância do ensinamento. Se esses meninos, essas crianças tivessem sido ensinados em seus lares a respeitar o programa divino e a obra de Deus e o profeta de Deus, teriam sido crianças que estivessem braço a braço ali com Eliseu, ajudando a ele em alguma coisa. Mas vejam, foram ensinados de outra maneira. Diz: porque uma criança mal criada não acha graça diante das pessoas. Ninguém quer ter ele perto. E depois os pais dizem: por que não querem meu filho? Por que não gostam do meu filho? Porque o Senhor não ensinou a respeitar os outros, para que assim tivesse graça, achar graça com as demais pessoas. Devem ser crianças doces, amáveis, servidores das demais pessoas e respeitosos com as demais pessoas, com os demais meninos e com os adultos também. E agora, isso mesmo é aplicado para todos os crentes em Cristo, não importa a idade que tenham. Para todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do ensinamento da palavra, devem adquirir sabedoria, conhecimento e achar graça diante de Deus e diante dos homens.
temendo a Deus, amando a Deus, servindo a Deus, e também o mesmo para com os homens, amando a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Instrui a criança no caminho, em seu caminho. Esse é o tema que estaremos ouvindo e vendo nessa ocasião. Podem se colocar de pé, por favor. Nos coloquemos de pé e assim deixamos neste tema, instrui o menino em seu caminho, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.